Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café, sou Alisson Paes e neste vídeo eu vou te ensinar sobre o funcionamento de duas funções especiais nesse contexto de orientação a objetos, as funções REPR e STR. Nosso objetivo é utilizar essas duas funções para obter representações visuais dos nossos objetos que sirvam a dois propósitos distintos. Mas antes de começar, gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. No vídeo sobre classes, nós começamos a escrever a implementação da nossa própria fração. Contudo, nós ainda não conseguimos exibir o nosso objeto. Quando nós dávamos print sobre uma fração, ou escrevíamos o nome da variável que tem uma fração lá solta no interpretador, nós obtínhamos uma representação que não era interessante de ser lida. Era uma coisa que a gente não conseguia compreender. E aí, quando a gente precisava testar os nossos métodos de operações, por exemplo, de multiplicar, de somar, para verificar se o resultado estava correto, nós tínhamos que exibir separadamente o numerador e o denominador da fração. Então, nosso objetivo agora é melhorar um pouco isso, definindo strings que serão exibidas em cada caso. E aí, assim, nós teremos uma representação visual mais adequada do nosso objeto. Nós vamos começar definindo o caso mais simples de entender, que é aquele que acontece quando nós utilizamos a função print sobre um objeto do tipo fração. Então, nesse caso, nós estamos interessados em obter uma representação que seja fácil de ser interpretada por um ser humano, certo? Então, a gente quer ler, de fato, aquela representação e entender, olha, beleza, isso aqui é uma fração, tem numerador tal, denominador tanto. E aí, uma forma adequada de escrever essa representação é justamente colocar o numerador e separar ele do denominador por uma barrinha. Porque essa é a forma que nós estamos habituados a representar frações aqui, no papel mesmo, certo? E aí, por simplicidade, ao invés de colocar uma barra horizontal, vou colocar uma barra inclinada para a direita, porque é mais fácil de digitar aqui no computador. Mas você também pode fazer uma representação com uma barra horizontal, só vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá certo? Então eu vou te mostrar primeiro o antes, para você se lembrar de como é que é aquela representação estranha, e depois a gente vai implementar a nossa função especial underline, underline, str, underline, underline, e vamos ver como é que vai ficar a nossa nova representação com essa barrinha no meio, tá? Então vamos lá, aqui está o código que a gente escreveu da nossa classe fração. Então tá aqui, ó, classe fração, aí temos o nosso construtor, os métodos com as operações de somar, subtrair, multiplicar, etc. Alguns deles ainda não estão completamente implementados. E aqui embaixo eu escrevi um código de teste para a gente verificar a exibição dessa fração. Então eu criei uma fração aqui que eu chamei de primeira. É uma fração que tem numerador 4 e denominador 5. E eu estou pedindo aqui para exibir primeira. E embaixo eu estou pedindo para exibir o numerador e o denominador desse objeto primeira. Tá certo? Aí isso aqui, se você não lembra, é uma forma que a gente tem de evitar que esse código seja executado quando a gente importar esse módulo em algum outro arquivo ou lá no interpretador, tá? Então esse código só vai ser executado quando a gente pedir para executar de fato este arquivo aqui, fração.py. Se eu pedir para executar um outro arquivo que importa fração.py, esse aqui não vai ser executado. E eu vou pedir para executar agora o nosso arquivo aqui, o fração.py, e nós vamos ver o que vai ser exibido. Então Python test fração.py. Então olha aqui, essa primeira linha é o que está sendo pedido aqui nesse primeiro print. Então, o print sobre o objeto do tipo fração, ali, da classe fração, ele está retornando para a gente esse negócio aqui, olha, fração, object, at, e aí tem um número em hexadecimal aqui. E aí embaixo, quando a gente pede para exibir o numerador e o denominador, vem 4 e 5. Então, era essa forma da linha de baixo que a gente estava utilizando para verificar se as nossas operações estavam corretas. Mas a gente gostaria de exibir na linha de cima, ao invés desse objeto esquisito, uma representação, que seja lida por um ser humano, algo como 4/5. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui e escreve mais uma função, mais um método. Dessa vez vai ser um método especial, que nem esse init aqui. Então esses métodos especiais em Python, eles vão começar sempre com 2 underlines aqui. E aí, depois desse underline, a gente vai escrever str, underline, underline de novo, aí sim, abre e fecha parênteses, certo? Então esse aqui é um método especial, o str, que é chamado quando a gente dá um print sobre o nosso objeto.
Então aqui a gente deve retornar uma string que será a string exibida quando der print. Tá? Tem um outro caso em que o str também é chamado, que é quando a gente tenta converter o nosso objeto em uma string. Ou seja, quando a gente usa a função str sobre ele, tá certo? Então quando a gente tentar converter o objeto em string, vai ser chamado str. Quando a gente tentar dar print, na prática ele vai ser convertido em uma string e vai ser exibido, por isso o str também é chamado. E aí o que eu vou colocar aqui como argumento da função str? Para exibir o objeto, eu preciso apenas do objeto que está sendo exibido, certo? Não preciso de mais nada, não preciso de nenhum outro objeto, nenhum outro valor. Então vai entrar apenas o self. Se você não se lembra ainda, não se lembra muito bem sobre o uso do self e tal, sugiro que você confira o vídeo anterior sobre classes aqui nessa série de orientação a objeto. E aí, beleza, então a gente tem aqui uma referência para o próprio objeto que será exibido a partir do self. E aí basta montar uma string que tenha a representação que eu desejo. Então eu sei que a minha representação ela tem essa cara aqui. Vou chamar aqui de representation, ok? Ela vai ter a seguinte cara. Vai ter um valor, que é o numerador, uma barra e um outro valor, que é o denominador. Então, se você quiser botar uma barra horizontal, você vai ter que fazer algum tipo de tracinhos aqui e botar algo como, por exemplo, a contrabarra e o N aqui para pular a linha, certo? Então vai pular a linha de um lado, pular a linha do outro. A dificuldade fica por conta de quantos tracinhos você vai desenhar embaixo, como é que você vai fazer para alinhar o numerador e o denominador. Por isso que eu não vou fazer isso aqui agora, tá? Então vamos botar uma barrinha inclinada. E aí eu vou substituir os valores que estão ali representados pelas chaves pelo numerador de quem vai ser exibida e o denominador de quem vai ser exibida, certo? Então, numerador e denominador são os atributos, né, da nossa fração, numerador e denominador, e aí a partir do self a gente pede o numerador e o denominador de quem vai ser exibido. Então aqui nós montamos essa string, essa representação, falta apenas retornar. Belezinha? Então com isso, a gente já deve conseguir observar 4/5 lá. Vamos fazer esse teste? Olha lá, 4/5, tá certo? Eu posso mudar à vontade a fração aqui, se eu quiser botar, sei lá, 42/57. Rodar novamente, tá lá, 42/57. Tranquilo? Ótimo, mas e se ao invés de exibir um objeto do tipo fração, a gente exibir uma lista que contém uma fração? E se a gente soltar lá no modo interativo do interpretador uma fração, apenas escrevermos o nome da variável e esperar a resposta do interpretador? O que será que ele vai exibir para a gente? Então, nesse caso, nesses dois casos, ele vai exibir aquela representação estranha que a gente tinha visto. Tá? Ele não vai exibir 4/5, ou seja lá o que for, o numerador e o denominador da sua fração. Por quê? Porque Python entende que esses casos eles são menos propensos à utilização por seres humanos e mais propensos à utilização pela própria máquina, pelo próprio interpretador. Então ele está esperando um tipo de representação que possa ser utilizado pelo interpretador, inclusive para reconstruir o seu objeto, tá certo? Então, nesses dois casos, nós devemos implementar não a função str, mas a função repr. Também é um método especial, também vai começar com 2 underlines, mas a gente vai escrever repr. Então, para o caso que você estiver interessado em uma representação mais legível aos seres humanos, você vai escrever o str e vai tentar dar print ou converter o seu objeto para uma string. No caso em que a representação deve ser mais adequada à leitura por máquina, à leitura pelo próprio interpretador Python, você vai escrever o repr. Existem alguns objetos que talvez não façam muito sentido de ter uma leitura mais legível aos seres humanos, tá? Então, a gente aqui está pensando em coisas que são ideias abstratas, mas ainda são bem concretas para a gente. Assim, você conhece uma fração, você já viu uma fração, é um objeto que você estuda ao longo do seu ensino fundamental, do seu ensino médio e tal. Mas existem objetos que a gente vai, por vezes, criar dentro de um sistema computacional mais complexo que assim, eles não têm mapeamento em nenhuma ideia do que a gente tenha visto antes. São coisas que vivem dentro da própria computação. E às vezes pode não fazer sentido você escrever uma representação mais informal, assim, mais legível a um ser humano daquele objeto. Tá? Mas vai fazer sentido sempre você escrever uma representação
mais legível por máquina, mais adequado ao interpretador. Então, nesse caso em que não faria sentido você escrever a STR, você ainda assim pode escrever a STR, é recomendável até, e você pede para ela retornar a mesma coisa que a REPR retorna, tá certo? Então, vamos observar os dois casos que eu comecei aqui apresentando, e depois vamos escrever a REPR e ver no que dá. Então, dessa vez, nós vamos entrar aqui no modo interativo do interpretador, beleza? Ok. E a gente vai importar. Vamos importar do nosso módulo fração a nossa classe fração. Ok. Aí eu vou criar aqui uma fração, tá? Vai ser, a gente pode chamar de primeira também. Fração, dessa vez vai ser 5/7, tá? E aí, olha só, se eu soltar aqui primeira, não temos aquela representação. Ao passo que se eu der print primeira, beleza, 5/7. Se eu tentar converter primeira para uma string, vai me retornar também a string aqui com 5/7. E agora se eu colocar a primeira numa lista igual a 2, ninja e primeira. E aí eu tentar exibir essa lista, mesmo com print, tá? A gente vai observar também aquela mesma representação lá. Então, olha só. Na lista, ele está interessado em mostrar também as representações desses objetos que são mais adequados ao interpretador, que possibilitariam reconstruir, né, a lista com cada um desses objetos dentro. Legal. Então, vamos escrever então a função REPR e mudar essa representação aqui. Tá? Então ela vai ser mais um método especial, vou colocar aqui embaixo, underline, underline, REPR, underline, underline. Deve ser algum tipo de abreviação de representation, né? Pelo menos eu penso assim. E aí a gente coloca aqui self também, não preciso de mais ninguém, a não ser a própria fração que eu estou interessado em exibir, o próprio objeto. E aí vamos escrever aqui uma representação que dessa vez vai ter uma cara diferente. Então, qual que é a sacada aqui, a ideia para te ajudar a pensar na representação aqui da REPR? Então, a STR, desculpa, talvez tenha sido mais fácil porque você pensou assim, uma coisa que eu gostaria de ver, né, para entender rapidamente que aquela ali é uma fração, da forma que eu estou habituado a ver uma fração. E aqui, o que você vai dar? Eu acho que a ideia é pensar nessa reconstrução do objeto. Então, o que a gente precisou escrever para construir uma fração? Bem, a gente chamou o construtor a partir dessa notação, né? Não chamando o init diretamente, mas escrevendo o nome da classe, abre e fecha parênteses, colocando ali dentro os seus valores, certo? Valor de numerador e de denominador, que são os atributos necessários para a construção. Então, acho que uma representação que pode ser bacana para a nossa fração é justamente escrever isso aqui. Então, aqui dentro vem o numerador, vírgula, o denominador. E a gente substitui eles com a função format, pedindo o numerador dessa fração e o denominador da própria fração. Tá? Então, bacana. A gente pode botar aqui assim. Ok. E aí, o que a gente faz? Agora retorna essa representação, assim como a gente retornou lá no STR. Então, repara, essa representação que a gente vai ver, se o interpretador quiser utilizá-la, e tem como, tá? Existe uma função em Python que faz avaliação, assim, como se fosse executar um texto. Pega o texto e tenta executá-lo como um código Python. Se a gente tentar executar esse texto como um código Python, a gente vai obter uma fração, um objeto do tipo fração, com numerador e denominador adequado. A gente consegue reconstruir o objeto. Então vamos dar uma olhadinha agora como é que vai ficar. Vou sair e entrar de novo, porque a gente precisa reimportar a nossa classe fração. Ótimo, então agora eu vou criar aqui primeira igual a fração 5/7. Aí eu vou jogar primeira aqui.
e a gente obtém lá, ó, fração 5/7. Se eu colocar a primeira dentro de uma lista, como a gente tinha feito, acho que eu consigo até... Ótimo, voltando aqui. Eu vou exibir a lista e está lá, fração 5/7. Então, é interessante que, assim, não é tão legível para a gente quanto o STR, mas a gente também consegue compreender, né, dado que a gente escreveu bem ali a numerador e denominador, a gente sabe a ordem de como nós conseguimos criar uma fração, a gente consegue entender também, olha, não é tão difícil olhar para cá e entender que isso é uma fração que tem numerador 5 e denominador 7, tá? Tranquilinho, galera? Então agora que nós conseguimos exibir direitinho os nossos objetos, nós podemos prosseguir com a implementação da nossa classificação com mais segurança. E é isso que nós vamos fazer nos próximos vídeos dessa série sobre orientação a objetos. Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido como é que é possível moldar a representação visual dos seus próprios objetos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!